O nosso Vitor Brown preparou uma reportagem com o resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e você acompanha agora. Forças israelenses e terroristas do Hamas cumpriram uma trégua nesta terça-feira, depois que o cessar-fogo foi estendido no último minuto por pelo menos mais 2 dias para permitir a libertação de mais reféns. Nas últimas horas, foi possível visualizar apenas uma única fumaça subindo acima do deserto destruído no norte de Gaza. Mesmo com essa imagem, não foi registrada nenhuma explosão, nem sinais de sirenes. Alguns disparos de tanques foram ouvidos no distrito de Sheikh Radwan, na cidade de Gaza, pela manhã. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que ataques foram feitos após a aproximação de suspeitos. O tiro teria sido apenas uma advertência. Ainda durante a trégua, os terroristas do Hamas libertaram 50 mulheres e crianças israelenses. Em troca, Israel libertou 150 detidos de suas prisões. Hoje, a autoridade penitenciária de Israel disse que 33 prisioneiros palestinos foram libertados no período da noite, sob os termos do acordo. A libertação elevou para 150 o número total de libertados por Israel durante a pausa inicial de 4 dias nos combates. Entre os nomes está o palestino Muhammad Abu al-Humus. Ele já está em casa, localizada no leste de Jerusalém. Não consigo descrever minhas emoções. É uma alegria indescritível. Estou muito feliz. Espero que outros sejam libertados em breve. Meus amigos, meus primos. O governo de Israel recebe nova lista de reféns que devem ser libertados nos próximos dias. O governo de Israel recebeu uma lista de reféns que deverão ser libertados na terça-feira, informou a Rádio do Exército de Israel, citando o gabinete do primeiro-ministro israelense. O site de notícias Axios afirmou que a lista continha 10 reféns. Não houve comentários imediatos do gabinete do primeiro-ministro. A Argentina celebrou a libertação de 11 pessoas sequestradas pelo Hamas, que aconteceu mais cedo. Entre os reféns estavam 6 argentinos. Em um comunicado, a chancelaria do país agradeceu a mediação do Catar. As reféns eram 2 mulheres, uma de nacionalidade argentina e a outra casada com um argentino, que foram liberadas junto com 2 filhas cada uma. No comunicado, a Argentina também disse que espera mais ajuda humanitária na faixa de Gaza para fortalecer a assistência à população civil palestina, que enfrenta uma crise humanitária de grandes proporções. Mais pessoas poderão morrer de doenças do que de bombardeios na faixa de Gaza se o sistema de saúde não for reparado, disse um porta-voz da Organização Mundial da Saúde nesta terça-feira. As autoridades de saúde de Gaza, consideradas confiáveis pelas Nações Unidas, dizem que mais de 15 mil pessoas foram confirmadas como mortas nos bombardeios em Gaza por Israel, cerca de 40% delas crianças, com muito mais mortos temendo-se que estejam perdidos sob os escombros. Israel jurou aniquilar o Hamas, o grupo terrorista que governa Gaza, depois de os seus homens armados terem atravessado a cerca e matado cerca de 1.200 pessoas e feito 240 prisioneiros em 7 de outubro. E olha, gente, começou o 5º dia de cessar-fogo temporário na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, e é o primeiro de extensão do acordo firmado na última semana. A expectativa é pela libertação de mais reféns, mesmo com a quebra de acordo que a gente falou agora há pouco por parte do grupo terrorista Hamas. Quem me traz detalhes direto da Europa é o nosso Luca Bassani. Bem-vindo, Luca. Boa manhã a você, Paulo, e a todos que acompanham o Morning Show. A gente vê que é o 5º dia depois de terem aceitado prolongar este prazo, que inicialmente foi de 4 dias, por mais 2 dias. Portanto, nesta terça e nesta quarta também são esperados mais reféns libertos pelo Hamas e também prisioneiros liberados das prisões israelenses, retornando à cidade palestina de Ramallah. Nós vemos que neste momento não se sabe ao certo quantos serão libertos, lembrando que Israel na semana passada, ainda no processo de negociação, deu a possibilidade de 10 reféns a cada 24 horas, mas o Hamas durante esses 4 dias libertou 50 israelenses e mais 19 estrangeiros. Não sabemos se outros estrangeiros que estão também entre aquelas 240 pessoas poderão ser liberados hoje ou amanhã. De qualquer maneira, os países árabes, principalmente o Catar e o Egito, que têm participado de forma mais intensa
presença desse processo de negociação, eles têm o intuito de prolongar este processo de trégua e de cessar fogo por mais alguns dias, eventualmente até algumas semanas, para que esse seja o caminho para a paz. Do lado israelense, todavia, o premier Benjamin Netanyahu disse de uma maneira bastante enfática e bastante clara que uma vez que essa trégua, que é temporária, termine, Israel estará pronto para voltar com força total para aniquilar de fato o Hamas e tirar das suas mãos o poder administrativo e político da faixa de Gaza. É realmente um processo de negociação que vai sempre passo a passo, lembrando que todos os israelenses que foram libertos até agora são mulheres ou crianças, os homens que foram liberados eram estrangeiros, e agora com o número de mulheres e crianças nos cativeiros do Hamas diminuindo, as negociações terão que ser alteradas para provavelmente já conseguir negociar prisioneiros homens e eventualmente até mesmo soldados israelenses que estão sob a custódia do grupo terrorista. Este processo tende a levar alguns dias e vai contar com a mediação ainda do Catar, dos Estados Unidos e do Egito, para que possa ser bem sucedido. Nós vamos ficar aqui também de olho e atualizando ao longo desta terça-feira toda a nossa audiência na programação da Jovem Pan News. Ô Luca, vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque eu já chamei para participar do nosso papo aqui o nosso Fabrício Naitsky, editor de internacional aqui da Jovem Pan, porque amanhã, gente, o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir novamente para discutir a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O que a gente pode esperar dessa reunião, Fabrício? Paulo, bom dia para você, pessoal do Morning, todos que nos acompanham, o Luca também lá direto de Munique. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir amanhã lá em Nova York. A China convocou essa reunião, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, estará presente. E a expectativa é um debate envolvendo, claro, a guerra a Israel-Hamas, mas principalmente a questão dos reféns. Quem sabe, na melhor das hipóteses, tornar esse cessar-fogo temporário em um cessar-fogo permanente. Isso no campo, assim, na melhor das possibilidades, mas parece ainda algo distante, porque a ONU não chegou até hoje em praticamente nenhuma deliberação que possa trazer ali um pouco de paz, acalmar esse conflito. Essa questão dos reféns é extremamente importante, um tema muito caro para a ONU, pelo seguinte motivo: além do grande número de israelenses que estão na mão do Hamas lá na faixa de Gaza, há também um alto número de estrangeiros. Só no caso da Tailândia, por exemplo, foi feito um acordo paralelo com o Hamas, além do acordo feito com o governo de Israel, para a libertação de ali mais de 10 pessoas nas últimas horas. Ou seja, toda a comunidade internacional, Paulo, está de olho nessa movimentação. A prioridade da comunidade internacional é a retirada dos reféns e trazer, quem sabe, esse cessar-fogo o quanto antes. Agora, Bassani, você acha que tem perspectivas de algo concreto sair dessa reunião? Olha, Paulo, olhando o histórico das Nações Unidas durante as últimas semanas, inclusive as propostas encabeçadas pelo Brasil, pelos Estados Unidos e a Rússia, que acabaram sendo votadas sem surtir efeito, né? Todas elas negadas. No caso, aquela proposta que foi de fato aceita pelo Conselho de Segurança foi a proposta de Malta, mas não condenava o Hamas e nem impedia um cessar-fogo. Então a gente vê que eles têm pouco efeito vinculante, ao mesmo tempo que os principais países mediadores são países não diretamente ligados na chefia das Nações Unidas. O Egito, o Catar, os Estados Unidos estão fazendo tudo de sua própria vontade, com a sua própria influência, com os seus diplomatas. Então as Nações Unidas têm se concentrado em garantir o acesso à ajuda humanitária. Esse é um ponto importante também da gente mencionar, que durante os últimos 4 dias a ajuda humanitária tem fluído de maneira mais direta, mais constante para a faixa de Gaza, aliviando a situação daquelas pessoas que estavam sem alimento, sem remédio, sem água. Então agora a situação ainda não é a ideal, mas deu uma melhorada, se assim podemos dizer, em comparação com as últimas 3, 4 semanas, ao mesmo tempo em que Antônio Guterres não tem mais o acesso que tinha anteriormente com os diplomatas israelenses, que são fundamentais para a discussão de qualquer cessar-fogo permanente, qualquer acordo de paz que seja perene. Realmente uma situação complicada na ONU, que vive uma crise institucional, com muitos países criticando o seu sistema de governança, principalmente a estrutura do Conselho de Segurança, que muitas vezes acaba colocando interesses nacionais próprios sobre os interesses da paz mundial. É isso aí, gente. A gente vai acompanhar aqui na programação da Jovem Pan esse Conselho da Organização das Nações Unidas discutindo
novas resoluções e aprovações referentes a essa guerra lá no Oriente Médio. Luca Bassani, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação direto da Europa, o jornalismo da Jovem Pan no mundo inteiro tentando entender, infelizmente, o que acontece lá no Oriente Médio.